Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, eu estou aqui produzindo o vídeo para vocês em pleno feriado. Peraí, deixa eu até abotoar minha camisa aqui, porque o feriado a gente relaxa um pouquinho mais, né? Mas vamos ficar abotoadinho para fazer o Fora de Curva de hoje. Pronto. Mas como eu estava falando, hoje nós estamos no dia 2 de fevereiro de 2022. Aqui em Porto Alegre voltou a ser Forno Alegre, feriado. Então, para quem está curtindo o feriado ou homenageando o seu santo, faça um bom proveito. Mas aqui vamos continuar trabalhando porque chegaram informações importantes para vocês. Bom, vamos falar a verdade. A informação não é tão importante assim porque era um resultado mais ou menos esperado e também, aparentemente, meio sem pé nem cabeça. Eu estou falando do resultado de 2021 e de dezembro, é claro, da produção industrial brasileira. Segundo o IBGE, no ano passado, as fábricas do nosso país aumentaram sua produção em 3,9%. É um resultado percentualmente interessante, mas aí vamos contrapor. Se nós pegarmos apenas dezembro de 2021 frente a dezembro de 2020, tivemos uma queda de 5%. Aí é meio que um banho de água fria naquele resultado grandioso. Mas, pessoal, a gente vai ter que entender um pouco melhor do que nós estamos falando para ver se isso é bom, é ruim ou apenas razoável. Vamos lá, então? A primeira coisa que eu faço questão de mostrar para cada um de vocês é essa ilustração aí na frente da minha cara, onde mostra a evolução da produção industrial desde o final de 2019, mês a mês comparado com o mesmo período do ano anterior, até dezembro agora de 2021. E o que nós observamos? Ali na queda da linha, a produção das fábricas brasileiras chegou a desabar 27,61%. Claro que foi em função do lockdown, da pandemia. Depois passou por um período de oscilação, quando as indústrias começaram a reabrir, chegando a um auge em meados do ano passado de 34,83%. Aí, gradativamente, esses números generosos começaram a não ser tão generosos assim. E já em agosto do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2020, os dados da produção industrial começaram a mostrar queda. Mas será que essa queda da produção industrial foi em função de alguma crise que está acontecendo? Não, nada disso. É apenas um efeito compensador da maluquice que ocorreu nos meses anteriores. Vocês podem ver muito bem nesse gráfico, no primeiro semestre de 2020, depois daquela queda abrupta que ocorreu em função do lockdown, começou a haver uma recuperação, eram as fábricas voltando a trabalhar aos poucos e de maneira meio oscilante, mas depois foi dispara. Por que disparou a produção industrial? Primeiro, que a base de comparação era muito reduzida. E em segundo lugar, e que é mais importante para explicar a situação atual, é que no momento em que ninguém esperava que os negócios fechassem, existiam muitos pedidos já em carteira que tinham que ser entregues. Quando as indústrias reabriram, lógico que elas iam atender os novos pedidos e entregar os pedidos em atraso, fazendo com que a produção se multiplicasse. Isso explica essa alta de compensação já em 2021, que chegou a quase 35%. E o que se espera nesse momento em termos conjunturais? Que a produção industrial continue negativa por mais alguns meses, como se fosse um efeito espelho, pessoal. Vamos olhar a primeira metade do gráfico. Uma queda grande, depois crescimentos até moderados, vamos falar assim, para aí sim, mais depois ainda, ter aquele grande salto de produção. E aí, nesse salto de produção, nós vamos para a segunda metade do gráfico. Então, para compensar esse supercrescimento da produção, nós vamos verificar nos últimos meses, e provavelmente nos indicadores de janeiro, fevereiro, talvez até março, quedas moderadas na produção industrial para depois voltar à normalidade. E o que vai ser essa normalidade, gente? A meu ver, a indústria brasileira volta a crescer de maneira não muito acelerada, e eu digo isso porque há alguns meses as vendas de bens de capital, ou seja, máquinas que vão produzir produtos industriais ou outros tipos de produto, essas vendas vêm crescendo muito rapidamente. Isso é investimento
para a produção, e está acontecendo esse fluxo nos últimos meses na indústria brasileira. Então, se tem gente investindo, vai ter gente produzindo. Esse é o princípio pelo qual eu digo: as perspectivas no primeiro semestre são positivas para o setor industrial, a não ser que, e isso é uma notícia que eu não tenho ainda, nesse momento que eu estou produzindo essa edição do Fora de Curva, a não ser que a Selic suba àqueles patamares que nós não queremos, acima de 10%, e isso deve ser decidido daqui a alguns minutos, algumas horas, pelo Conselho de Política Monetária. Sobre essa questão, eu falei exaustivamente no Fora de Curva da última segunda-feira. Se vocês têm curiosidade para saber minha posição, que é radicalmente contra a alta de juros, lá eu esmiuço, por favor, então acessem o vídeo do último dia 31 de janeiro. Agora, já falei sobre a questão da conjuntura, vamos falar sobre questões estruturais da indústria brasileira. Será que ela vai crescer no longo prazo? Gente, aí sinceramente eu não sei, eu não posso afirmar nada com segurança, porque previsões se fazem a partir de expectativas racionais. E a história da indústria brasileira nas últimas décadas não tem nada de racional. Olhem esse novo gráfico que eu estou mostrando para vocês, onde a sucessão de linhas mostra os altos e baixos da produção industrial brasileira. Desde o início de 2003, ou seja, nós estamos tratando quase 20 anos de história industrial do país. E o que nós enxergamos aqui? Primeiro, uma fase de crescimento em função de um contexto internacional favorável. Os juros estavam muito baixos em todo o mundo, as pessoas investindo pesado no mercado imobiliário norte-americano, de onde se gerou uma bolha financeira que estourou lá em 2008, provocando sim uma crise global que afetou a indústria brasileira, onde está colocado ali no gráfico o estouro da bolha. Foi exatamente esse momento de crise. Depois, a produção volta aos patamares de antes, com oscilações meio estagnadas. E aí, logo depois da reeleição da presidente Dilma Rousseff, ela teve que tomar medidas de contenção de gastos, de aumento de preços públicos, em função das liberalidades artificiais que fez na campanha eleitoral. Estourou a maior recessão da economia brasileira de toda a nossa história. Quando a situação começou a se recuperar lá no início de 2017, não se teve muito tempo e logo estourou, recentemente, vamos falar assim, a pandemia do coronavírus, que destroçou novamente a dinâmica industrial do nosso país. Tudo bem, nós temos desculpas para quedas da produção em todos esses períodos. Mas enquanto isso, o que acontecia no mundo? A indústria do planeta Terra, de 2003 até 2021, cresceu mais ou menos uma razão de 4% ao ano. Como nós podemos ver do gráfico, na pontinha aqui, no final da pandemia onde nós estamos, em dezembro de 2021, o nível de produção atual é praticamente o mesmo que existia há 14 anos atrás. Sabe o que é 14 anos de estagnação? Lógico, teve um crescimento nesse meio tempo, mas caiu de novo para aquele patamar. E aí a gente não pode dizer que foi a crise mundial, que foi o coronavírus, ou que foi as próprias barberagens da ex-presidente, não é só isso. Aí nós estamos, lamentavelmente, mas tem que ser dito, falando de problemas estruturais do Brasil, que se não forem resolvidos, essa situação vai continuar sempre nesse purgatório, vamos falar assim. O que acontece no Brasil para gerar um fenômeno tão ruim assim? Alguns motivos são muito claros, gente. Vamos falar sobre eles? Número 1. A indústria brasileira tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Em média, um produto que sai da fábrica, não para o consumidor, para a loja ou para o atacado, paga 40% do seu valor em impostos. O Brasil é um dos únicos países do mundo que faz essa besteira de tributar a produção. O imposto deve ser sobre a renda e eventualmente sobre o consumo. Tributar a produção significa tirar a competitividade das indústrias do país. Ao mesmo tempo, nós tivemos predominantemente nesse período o problema da sobrevalorização do real. Lembra como era barato ir para os Estados Unidos, viajar para o exterior, e muito caro viajar aqui no Brasil? Isso acontecia porque a nossa moeda estava artificialmente valorizada em relação ao resto do mundo.
E como era barato para nós viajar ou importar coisas de fora, ou comprar até aquele vinho e cerveja importada que era mais barato que os próprios brasileiros, pô, como isso seria possível? Essas bebidas e os outros produtos pagam fretes de milhares de quilômetros, como é que chegou mais barato no supermercado? Por causa dessa distorção cambial. E aí, se o vinho de fora ficava mais barato que o nacional, lógico que a preferência era importar. Indústria de vinho pagou os pecados por causa disso. E a indústria de roupas, o que aconteceu? Mesma coisa. O Brasil importava toneladas e toneladas de calças, camisas, blusas, roupas íntimas da China, do Vietnã. As fábricas daqui não tinham o que fazer. Mesmo estando do lado da nossa casa, não conseguiam competir em preço. Porque existia esse artificialismo. A nossa moeda valia oficialmente mais do que podia. Terceiro ponto, chamado custo do Brasil. Entra imposto, mas entra também uma coisa fundamental. Qualquer nação do mundo que se proponha a exportar, a ter uma cadeia produtiva voltada para o mercado exterior, nós temos no litoral pelo menos um porto a cada 200 quilômetros. Será que no Brasil nós temos isso? Vocês sabiam que o custo de embarque e desembarque de mercadorias aqui no Brasil é um dos mais caros do mundo? E as estradas para chegar? Agora que estão desenvolvendo duplicação de rodovias, linhas férreas, mas nos últimos 40 anos quase nada foi feito. E se a logística para escoar a produção é deficiente, isso gera custos, encarece o produto e faz com que a indústria nacional perca a competitividade. Não só para exportação, mas no próprio mercado interno. Mas aí não vão colocar os industriais brasileiros como santinhos martirizados. Não. A classe industrial também tem sua culpa no cartório. Por muitos anos ela foi conivente, até apoiou aqueles sistemas de protecionismo, onde determinados tipos de produto não podiam entrar no Brasil ou se podiam mediante alíquotas, a tarifas de importação muito elevadas. E aí, se sentindo protegidas, essas indústrias, muitas delas, é verdade, outras partindo para caminhos melhores, não precisavam investir em qualidade, em produtividade, e ficaram tecnologicamente e mercadologicamente atrasadas, o que fez também com que o nosso parque industrial se atrasasse mais ainda. E finalmente, aí uma questão atual, para produzir coisas de qualidade, nós temos que ter pessoas de qualidade produzindo. E onde é que está a qualificação nossa? A indústria hoje não é mais sinônimo de apertar parafuso, usar marreta ou outras coisas assim. O trabalho industrial, ele exige qualificação, ele exige conhecimento de matemática, física, química, engenharia, enfim, conhecimentos modernos, conhecimentos de ponta tecnológica no mundo. E como é que está a educação brasileira? Eventualmente até pode ter algum curso, alguma escola com excelente padrão de ensino. Mas essa escola vai servir para quem? A maior parte da nossa população não foi educada adequadamente. Não conhece matemática, não conhece física, não conhece química, não conhece desenho. Ou seja, tudo aquilo que faz diferença na qualificação básica de uma pessoa para ou estar no mercado de trabalho ou começar a empreender seu próprio negócio. Então, pessoal, se o Brasil não solucionar esses gargalos, vai continuar assim. Nós vamos continuar sendo parque industrial de segunda ou terceira categoria. Aí, retomando a questão, a produção industrial brasileira cresceu 3,9% em 2021 frente a 2020. É um resultado bom ou ruim? Não importa. Esse resultado está dentro de um contexto que não faz nem cosquinha dentro de toda essa superestrutura que nós comentamos. Para vocês terem uma ideia, se o Brasil crescesse entre 2013 e agora 2021 4% ao ano, como eu falei, foi a média mundial, a nossa indústria seria o dobro da que é atualmente. Cresceria exatamente 94,25%. Numa situação dessas, provavelmente nós teríamos o dobro de empregos e talvez mais do que o dobro de salários. E sim, o Brasil precisa, pela sua estrutura territorial e populacional, de uma indústria forte. E para conseguir isso,
nós vamos ter que resolver essas questões, não no longo prazo, não esperar o próximo presidente, tem que resolver o quanto antes. Educação, tributação, logística, um câmbio realista e não criar restrições à competitividade internacional. A meu ver, é essa a solução. As lideranças que resolverem seguir esse caminho seguramente vão ter seu livro escrito na história do nosso país com todo o mérito. E com isso, o Fora de Curva fica por aqui. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, vamos compartilhar, vamos botar o dedo no like e vamos se inscrever aqui no nosso canal. Novamente, muito obrigado pela atenção. Até breve. Tchau.